muita alegria, eu quero cumprimentar ele com a paz do Senhor. Amém. Ao Senhor, irmãos. Amém. Eu confesso que eu estou muito alegre pela oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez para glorificar a Deus com toda a igreja. E nessa feita também ter a oportunidade de poder ministrar a poderosa palavra do Senhor, nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo particular de mim. Eu costumo chamar todo mundo de Rabi. Eu li um livro, e desde que eu li esse livro, eu passei a tratar todos como mestre. Até porque tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, Provérbio 27 e 17, que diz: o ferro afia o ferro, e o companheiro afia o seu companheiro. Então, sempre que eu posso, eu cutuco aqui para afiar aqui esse jovem pregador. Deus abençoe o pastor da igreja, Deus abençoe os obreiros que me retaguarda. Para mim é sempre uma honra ter vocês na igreja. A gente só está aqui por causa de vocês, né? Semearam, lutaram, estão aí avante. Deus abençoe o pastor, que Deus lhe dê muita força. Vamos para a palavra, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Eu vou correr aqui contra o horário, embora nós estamos preparados para pregar 5 horas, igual diz o meu pastor, como para pregar 5 minutos. Glória a Deus. Dia de domingo, nós já fomos testados muitas vezes. Às vezes você chega, vou pregar 1 hora, você fala, prega 3 horas em 5 minutos. Mas tem que pregar 4 e deixar os agradecimentos. Amém? O obreiro é assim, é preparado. E eu louvo a Deus pela nossa igreja Assembleia de Deus, porque todo dia Deus levanta alguém preparado. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 12, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 12 diz assim: e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eu vou repetir mais uma vez o versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Amém? Sobe sua atenção, por favor. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19, eu vejo Jesus indo para Jerusalém, e eu vejo ele passando pelo meio de Samaria e da Galiléia, quando ele é abordado a uma determinada distância por 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles estão clamando, suplicando pela sua cura, pelo seu milagre. E se você analisar bem, você vai ver que Jesus dá uma orientação aos 10, dizendo: vão até o sacerdote e ofereçam o que determina a lei de Moisés. Os 10 de imediato estão indo até o sacerdote. Só que um percebe o milagre ou a cura no meio do caminho, interrompe o trajeto, volta para Jesus, não da mesma forma que partiu, mas a Bíblia diz que ele volta adorando, glorificando em alta voz e se joga aos pés do mesmo. Isso leva Jesus a uma indagação, porque Jesus pergunta no versículo de número 16: aonde estão os 9? Não foram os 10 os curados? Jesus indaga exatamente isso, porque ele percebe no versículo 16 que apenas um voltou. E esse que voltou, o texto destaca que ele era samaritano. Diga comigo, samaritano. Samaritano. Atente comigo que eram 10, mas apenas um voltou. Dos 9 não se tem notícia, mas do que voltou, todos nós fazemos menção e lembramos dele até hoje. Mas atente comigo para o versículo 12, porque o versículo 12 diz que eram 10 homens leprosos. Eles tinham uma família, eles tinham uma comunidade, eles tinham um nome, eles tinham uma identidade, mas uma vez leproso, eles foram jogados às traças, tirados do convívio social e passaram a ser conhecidos pelas suas enfermidades. A Bíblia não diz os seus nomes, mas me permita ser ousado nessa noite. Eu quero aqui, com muito temor e tremor da parte de Deus, dar nome para esses 10 leprosos. Embora a Bíblia não diz, mas eu quero aqui usar todos os recursos da hermenêutica e da homilética para trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero pregar nessa oportunidade ímpar e singular sobre o nome dos 10 leprosos. Não nomes pessoais,
mas nomes paralelos ou pseudos nomes que Deus gritou no meu coração essa noite. Só você que quer ouvir, levanta a sua mão por gentileza e glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu abro a Bíblia falando acerca desses 10 leprosos, eu tomei aqui essa iniciativa, essa ousadia de dar nome para eles. E o primeiro leproso eu chamei ele de fé. Por que fé? Porque quando eu abro a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Quando eu falo a respeito de fé, eu me lembro de Jesus olhando para os seus e olhando e dizendo da seguinte forma: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e olhares para o monte e disseres: monte, transporta de um lugar para outro, assim acontecerá. Só que entenda que isso aqui não é literal, isso aqui é uma metáfora, porque o monte não tem poder de sair de um lugar para outro. Então qual é a lição que Jesus estava querendo nos ensinar? A lição que o mestre estava querendo nos ensinar é que se você tiver fé como um grão de mostarda, o que é impossível vai acontecer na sua vida por causa da sua fé. Não, esse glória a Deus foi para mim. Você está olhando para um milagre. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu saía para o bairro do Porto. Os feirantes ainda não tinham esse mercadão que é hoje. A feira era toda na rua. E eu pegava uma bolsa, colocava do lado, e todos os alimentos que eram descartados no lixo, eu pegava a parte podre, cortava, colocava na bolsa, e assim eu ajudava em casa. Só que eu com 9, 10 anos de idade ficava muito feliz. Já viu criança ganhando chocolate, ganhando pirulito, ele pula, fica muito alegre. Agora imagina uma criança de 9 anos, 10 anos de idade ganhando um cacho de banana do ouvido do feirante. Ficou todo alegre e não foi diferente. Eu saí pulando, fiquei muito alegre. Quando me dei conta, já estava no meio da rua, fui atropelado. Fiquei 8 meses em cima da cama sem poder movimentar, e a minha oração era essa: Deus, me tira daqui. Deus, eu não quero andar com a ajuda de ninguém. Até que um certo dia minha mãe entra dentro do quarto, aponta o dedo e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu disse para ela: mãe, eu não consigo andar. Ela disse: não disse o nome do teu pai, não disse o nome do presidente de bairro, não disse o nome do presidente da república. Eu disse: no nome de Jesus, levanta e anda. Eu fiquei 40 minutos tentando buscar alguma reação nas minhas pernas, não sentia nada. 2 horas depois comecei a sentir pequenos movimentos. Só sei que 3 horas depois eu comecei a movimentá-la. Por fim, 4 horas depois, quando eu me dei conta, estava em cima da cama, pulando e falando em línguas para a glória de Deus. Eu vim aqui nesta noite como um pregador de Deus para te dizer: se você tiver fé, por menor que seja, o milagre acontece na tua vida. É noite do milagre na tua vida. Você está olhando para o milagre. Jesus ainda faz milagre, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza, Jesus ainda salva. O segundo leproso eu chamei ele de pedra. Por que pedra, pregador? Porque quando eu abro a Bíblia em Eclesiastes, número 3, versículo 5, a Bíblia diz: há tempo de esparramar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Talvez você seja da mesma época que eu, porque eu ainda sou da época do vinil. Tem alguém aqui que lembra do vinil? CD? Quem é da época do CD já está antigo. Só eu de antigo aqui, irmãos? Misericórdia. Meu Deus do céu. Na época do vinil, quando se falava muito de pedras, mas quando falava de pedra, todo mundo ficava com medo. Eu sou um deles, eu era apenas um jovem. Falava de pedra, todo mundo queria esconder debaixo do banco, porque pedra, para nós, no nosso entendimento naquela época, era prova, era dificuldade, era disciplina, era tratamento de Deus. Só que lendo a Bíblia, o Senhor Deus me fez entender acerca das pedras. Porque quando eu olho para a vida de Jacó, a Bíblia diz que ele está fugindo da casa do seu pai, porque ele tomou posse da bênção do seu irmão. E ele para em um território cansado no meio da viagem. Ele olha para o lado, encontra uma pedra, coloca como travesseiro. E a Bíblia diz que ele sonhou. Porque a Bíblia Sagrada, pelo que eu entendo, a pedra na vida do crente não é para dar dor de cabeça. Pedra na vida do crente não é para tirar paz. Pedra na vida do crente é só para fazer ele sonhar. Porque a Bíblia diz que Jacó colocou a pedra como travesseiro e sonhou. Tem pedra na tua vida? Tem sonho de Deus. Tem pedra na tua vida? Tem céu aberto. Tem pedra na tua vida? Tem projetos de Deus para a tua existência em 2024. Quando eu olho para a cultura judaica, irmãos, eu tomei um susto, porque quando eu falo de pedras, eu me lembro do maior cemitério, ou o mais antigo cemitério que acredita-se ser, que é o cemitério estabelecido em cima do Monte das Oliveiras.
Foi estabelecido lá por causa da profecia de Zacarias, que aponta que quando Jesus vir pela segunda vez, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E todos que ali estiverem sepultados hão de ressurgir. E eles fizeram o quê? Um cemitério. Enterram todos os seus entes queridos lá. Aí esperam que quando virem os seus parentes, os seus entes queridos, possam ser os primeiros a ressurgir. Só que tem um detalhe: quando eles vão visitar a tumba dos seus entes queridos ali nesse cemitério, eles não levam flores, eles não levam uma lápide escrito o nome de quem está ali sepultado, eles levam pedras. Porque todas as vezes que você vê uma sepultura com muitas pedras, tem um significado. E quando você vê uma sepultura com poucas pedras, tem outro significado. Uma sepultura que tem poucas pedras significa que aquela pessoa não era amada, não era respeitada e não era querida em vida. Mas quando você olha desde o Antigo Testamento, se tem uma coisa que eles gostavam, parava, morria alguém e colocava um monte de pedra. Deus fazia um milagre, eles levantavam um altar de pedra, porque pedra se fala de memória. E quando alguém leva muitas pedras e coloca na tumba de alguém ali sepultado, significa que aquela pessoa que está ali sepultado era muito amado, era muito querido, respeitado, admirado em vida. Não entendeu ainda? Eu vim aqui te dizer que é tempo de abraçar pedras. Não é tempo de desfazer das pedras, porque pedra na vida do crente tem significado. É Deus fazendo com que você possa construir o seu castelo. É Deus te dizendo: ei, tem muita gente que está te atirando pedra, é porque não tira o olho da tua chamada, não tira o olho da tua igreja, não tira o olho da tua história e fica tirando pedra. Mas Deus está dizendo nessa noite: fica tranquilo, é com essas pedras que você vai construir seu castelo, é com essas pedras que você vai poder dar um testemunho lá na frente que Deus é na tua vida. Não desfaça das pedras, deixe elas vir, abrace elas, porque a sua história aqui está sendo construída. O terceiro leproso eu chamei ele de obediência. Por que obediência, pregador? Porque quando eu abro a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo 14, a Bíblia Sagrada me diz um dos grandes versículos que eu tenho admiração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ficar com a parte do versículo que diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é isso? Obediência. No texto a qual eu fiz menção, o texto áureo, a Bíblia diz que quando Jesus dá a orientação para os 10 leprosos, a orientação é da seguinte forma: vão até o sacerdote e ofereça o que determina a lei de Moisés. Irmão, sabe, isso aqui já merecia glória a Deus. Já era para os 10 leprosos pular, já era para rolar, dar soco no ar. Porque só ir até o sacerdote por três motivos. Primeiro, para oferecer sacrifício ao Senhor. O sacerdote oferecer sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo. Segundo, quando alguém estava acreditando ou desconfiado que estava enfermo, então ele ia até o sacerdote ia fazer uma varredura, ia fazer uma averiguação, para que no final ele dasse então o veredito, ou se estava enfermo ou se não estava. A terceira vez que fazia ele ir lá é se ele estava de fato curado ou se ainda ele estava enfermo. Se ele estivesse curado, a lei determinava que ele deveria oferecer uma oferta. E quando Jesus olha para os 10 e diz: vão até o sacerdote e oferece o que determina a lei de Moisés, Jesus não está falando que eles vão ser curados, porque Jesus está falando para oferecer a oferta que determinava a lei de Moisés. Entre outras palavras, Jesus está falando: vocês não estão curados, vocês não vão ser curados, vocês já estão curados para a glória de Deus. Eu não sei se você veio aqui querendo receber. Eu não sei se você veio aqui querendo receber amanhã, depois, ano que vem, mês que vem. De uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus está fazendo agora na tua vida, te curando, te libertando, te tocando, abrindo porta. Meu Deus vai fazer amanhã. Meu Deus está fazendo hoje na tua vida, libertando hoje, abrindo porta, desfazendo grilhões, quebrando obras de macumbaria, para que o nome dele seja glorificado. Você crê agora? Você crê porque ele está fazendo milagres. Só que para acontecer um milagre, o
ele já tinha feito, na hora. Para que isso acontecesse, Jesus deu a ordem, porque eu estou falando de obediência. Jesus disse: vão até os sacerdotes e ofereçam o que determina a lei de Moisés. Então, para eles oferecer a oferta, eles tinham que cumprir o que Jesus disse. Qual foi a ordenança de Jesus? Vão. E a Bíblia, o texto diz: enquanto iam, eles foram curados. Em outras palavras, enquanto eles obedeciam. Enquanto você obedece, o seu milagre nasce. Enquanto você obedece, Deus abre porta. Irmãos, aqui é a Assembleia de Deus, então eu tenho liberdade para falar. Isso aqui não é igreja pentecostal, não, que coloca Jesus na parede e fala igual muita gente. Eu confesso que eu já fui assim, triunfalista, determinista. Não coloca Jesus na parede, porque ele vai fazer. Se ele não fazer, você determina. Não vem aqui determinar nada. Eu aprendi a oração dominical: seja feito conforme a tua vontade. A vontade dele é maior. Quando você obedece, o milagre nasce. Se obedecer, acontece. Se obedecer, recebe. Se obedecer, toma posse. É por isso que essa igreja não para. Essa igreja aqui, irmãos, não está fundamentada em copo de água, não está fundamentada em sabonete ungido, em cajado ungido. Essa igreja está fundamentada na palavra. Enquanto você segue a palavra, o milagre nasce. É aqui que está a explicação. Porque tem gente que mal chega na igreja e recebe um milagre. É porque está com desejo de obedecer, está com desejo de seguir, está com desejo de morar no céu e recebe mesmo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que é o modelo, irmão. Não olhe para o irmão do lado, não olhe para o irmão da esquerda, porque é falho. Eu também sou falho. Não procure perfeição em mim. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Eu sou pior dos pecadores, mas que é o modelo de perfeição. Olha para Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Em outras palavras, ele não foi só obediente só no começo, ele não foi obediente só até o meio, ele foi obediente até o final. Permaneça, permaneça, permaneça. Seja obediente, você vai se arrebatar com o Deus. Eu estou olhando para uma igreja obediente nessa noite. Eu estou olhando para crentes que vão continuar caminhando para o céu. Os meninos que estão aqui hoje, aqui visitando, vocês foram obedientes à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: vai lá, meu filho, vai lá ouvir a palavra, vai lá congregar, vai lá, eu vou dar vitória para vocês, vai lá, eu vou quebrar o jugo. E vocês foram obedientes. Não foi vocês que vieram aqui, foi o Espírito Santo que nos. Você pode levantar a mão e glorificar, porque tem milhões caindo por terra. Oh, aleluia. Tem enfermidade sendo desfeita. Esse corpo está rejeitando enfermidade. O teu olhos não vai contemplar mais porta fechada, porque através da tua obediência o teu milagre nasce esta noite. A tua vitória nasce esta noite através da obediência. Enquanto você pratica a palavra, enquanto você vive, enquanto você segue, o teu milagre está nascendo, está preparado para ver teu filho salvo, está preparado para ver aquela dívida sanada, está preparado para ver a ameaça de morte sendo desfeita, está preparado para ver Deus trabalhando na tua vida. Levanta a mão e glorifica, levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica, porque hoje Deus está contemplando a tua obediência. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Em presença de Deus essa noite. Aleluia! Eu sou obediente à voz do Espírito Santo. Há dias lá em Demer nós estamos tentando, marcar para eu vir aqui. E eu estou fugindo. Quando não é por causa do trabalho, é o fujão mesmo, Porque pregar não é brincadeira, irmãos, é responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Mas quando o Demer estendeu novamente o convite, Deus falou comigo: vai lá, seja obediente à minha voz. E tem um detalhe: eu estou de plantão hoje, estou de serviço. Falei: Deus, como que eu vou? Deus falou: deixa alguém lá, corre lá aqui, eu vou trabalhar, vou cuidar lá para você, mas vai lá. E eu estou aqui. E terminando aqui eu volto para o meu plantão. A bolsa está ali, vou trabalhar amanhã, hoje a noite toda. Saio amanhã cedo, entro de outro. Saio às 19 da noite, vou para o culto. Aí que eu vou
for para casa dormir, mas eu estou aqui fazendo a vontade dele. Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Fica tranquilo, se for a vontade dele, ninguém vai mexer lá no seu trabalho, ninguém vai colocar a mão. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, porque você está debaixo da obediência. Glória a Deus, aleluia. Olha para cá, prometo encerrar em breve, porque o horário já foi. Quarto leproso, eu chamei ele de Cavode. Por que Cavode? Porque quando eu abro a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 5, a Bíblia Sagrada menciona que Salomão gasta aproximadamente 13 anos para edificar o templo de Deus. Enquanto ele está edificando o templo de Deus em honra ao nome do Senhor, a Bíblia diz que não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de serrote, não se ouviu barulho de pedra sendo colocada uma em cima da outra, mas a Bíblia diz que o templo estava sendo levantado. Porque nem todo barulho significa que Deus está com ele. Tem gente que vive tocando trombeta. Eu sou profeta, eu sou pregador, irmão. Nem todo mundo que fica tocando trombeta por isso significa que Deus está com ele. Tem muita gente aqui dentro que ninguém sabe, mas evangeliza no seu trabalho, prega para o seu patrão, evangeliza o vizinho, mas ninguém sabe, mas Deus sabe o que você está fazendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está sabendo, mas Deus está contemplando o que você está fazendo para a honra e glória do nome de Deus. Então fica tranquilo, não precisa fazer barulho. Fica tranquilo, porque Deus está vendo. A Bíblia Sagrada diz que depois de 13 anos, Salomão termina o templo e vai prestar aí, ou vai fazer a inauguração do templo. E a Bíblia diz que ele vai prestar um grande sacrifício ao Senhor. Sacrifício em adoração, tanto como sacrifício material. Ele vai matar bois, vai matar ovelhas e vai prestar um grande sacrifício ao Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que enquanto eles estão prestando o sacrifício ao Senhor, a nuvem da glória de Deus paira dentro do templo, a ponto de a minha Bíblia dizer que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé. Em uma outra tradução diz que eles não puderam ministrar, mas a minha tradução diz literalmente que eles não puderam ficar de pé, eles caíram ao chão. E isso aqui deu um nó na minha cabeça, irmão, e eu fui pesquisar, recorri à revista Escola Dominical de alguns anos atrás, que tratou acerca da coluna de Deus, e para essa glória ela deu um nome. A revista Escola Dominical chamou essa glória de Kavod. Eu fui estudar a expressão Kavod no original, e Kavod no original significa peso. Foi aí que eu entendi por que os sacerdotes caíram ao chão. Se a glória de Deus que manifestou no templo é Kavod, e Kavod significa peso, foi aí que eu entendi por que os sacerdotes caíram no chão. Se Kavod é peso, então o peso da glória de Deus empurrou os sacerdotes para baixo. Por quê? Porque quando Deus usa alguém, não é para empinar o nariz. Quando alguém canta e cai fogo, Deus salva, Deus opera. Não é para estufar o peito e desfazer do irmão de calça chinela havaiana. É para descer mais na presença dele. É para se humilhar mais na presença dele. Deus está te usando. Desce mais na presença dele. Se humilha mais na presença dele. Irmão, eu tenho medo desses tempos que estamos vivendo. Porque antigamente a gente entendia que o crente não cresce para cima. O crente cresce para baixo. É descendo, é se humilhando, é consagrando, é colocando. Gente que estufa o peito, que se acha melhor do que o outro, que é isso? Síndrome de Lúcifer. Porque foi o único que disse: eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Muito cuidado com isso, gente que quer ser maior do que o outro. Se for eu, o negócio não deslancha. Se for eu regendo, o negócio não vai. Se for eu pregando, a glória desce. Se for eu ensinando, todo mundo aprende mais. Se for eu cantando, o povo sente. O sangue de Jesus tem poder. Pode ser uma criança, pode ser um ancião. Se tem presença de Deus, a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, o sacrifício é para ele, o culto é para ele. Aleluia! Quem ainda está disposto a dar glória para ele, porque toda a honra, toda a glória que é para ele, importa que ele cresça e que nós possamos diminuir. Grande aqui é ele, poderoso aqui é ele, especial aqui é ele, poderoso aqui é ele. Se ele te usa pela misericórdia, você só é o barro, mas a presença real nós dependemos dele. A glória de Deus está nos empurrando para baixo. Para quê, pregador? Para me matar, para me ferir? Não! A glória de Deus está nos
baixo só para voltar para a intimidade, para a boca no pó, para as lágrimas. Lembra quando você era criança, sua mãe te falava: vamos para o clamor, vamos orar? Eu cansei de ver isso. Domingo pela manhã a mãe já gritava lá no quarto: Daniel! Ai, irmão, se eu não respondesse presente, tinha que pular da cama, porque não tinha igreja, era no meio do mato, chácara. Mas ela já estava chamando para a escola dominical. Se não respondesse a chamada, ela tinha um cajado do lado, irmão, um pedaço de goiabeira. Só um cajado, só um pedaço daquela madeira de goiaba não doía, mas doía quando ela orava e falava: Deus, eu estou fazendo conforme a sua palavra. Aí doía mais. Então eu já ficava desde as 5 da manhã falando: eu vou esperar a chamada. Quando ela gritava a chamada na escola dominical em casa, eu já falava: eu estou presente. A glória de Deus já nos empurrava para a presença dele no círculo. A igreja não mudou, irmão. Muita coisa está evoluindo por aí. É claro que culturalmente dizendo, intelectualmente nós precisamos evoluir, acompanhar os tempos, mas com muito cuidado. Eu faço questão de trazer novamente essa observação: com muito cuidado, porque a evolução pode acontecer lá fora, mas dentro da igreja ela não pode acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus é imutável. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O computador já está passando, o CD passou, o vinil passou, muita coisa passou, mas Jesus Cristo continua o mesmo. A igreja continua o mesmo. Deus não dá, mas continua o mesmo. Aleluia! De pé comigo, por favor, nessa noite. A glória de Deus está nos empurrando para baixo. Deus maravilhoso. A glória de Deus está nos empurrando para a intimidade. Aleluia! Irmãos, muita gente quer glória, quer poder, quer liderar, quer estar à frente de trabalhos, mas não sabe que isso é responsabilidade. Peso aqui é só uma metáfora. Peso aqui é responsabilidade. Você não sabe a responsabilidade que está sobre os seus ombros, sobre a vida do pastor, sobre a vida da liderança, sobre a vida de cada crente. Cada crente aqui, irmão, não precisa ter Instagram, embora pode ter. Não precisa ter Facebook, embora você tenha o direito de ter. Mas eu estou dizendo num contexto aqui que não precisa ter para você ser uma influência, como se diz hoje no mundo atual. Basta você ter a palavra de Deus para influenciar o planeta. Então entenda de uma vez por todas: você influencia com a tua vida. Você influencia com a palavra, com o seu testemunho, com o teu louvor. Você influencia com o nome de Jesus. Parece que não, mas tem gente te observando, tem gente observando essa igreja. Então entenda de uma vez por todas: Deus me trouxe aqui não à toa. Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele está te esperando lá no particular. Ele está te esperando de boca no pó, como você orava quando era criança, quando você chorava. As ocupações estão tomando nosso tempo, e eu posso falar por mim: a faculdade rouba o nosso tempo, o trabalho rouba o nosso tempo, as ocupações roubam o nosso tempo, e para Deus fica só o resto. Deus não quer o resto, Ele quer a prioridade. Ele quer ser a sua prioridade. Ele quer ser a sua prioridade. Feche os seus olhos, eu vou orar e prometo devolver o microfone para quem é de direito. Se a glória de Deus ainda faz parte da tua vida, levanta a sua mão e agradeça. Agradeça, porque tem muita igreja por aí que já não tem mais a presença. Eu não sou contra, irmão. Se você estuda, amém. Mas se você não teve oportunidade, amém também, porque nós temos que ter equilíbrio. Aqueles que nos instruíram, na maioria das vezes, não tiveram oportunidade de estudar, de buscar. Então, do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles buscaram, do jeito que Deus capacitou, eles passaram para nós. Eu louvo a Deus por isso. E hoje, nós mais novos que estamos tendo a oportunidade, estamos se capacitando, estamos buscando. Mas nós temos que tomar cuidado de uma coisa: o formalismo está tomando conta, irmãos. E nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter graça, mas nós temos que ter o conhecimento. Só a graça. Perigoso virar histeria, perigoso virar bagunça, perigoso virar um crente muito chato, um crente superficial. Mas um crente com conhecimento através da palavra, ele vai ter graça, mas vai ter conhecimento, vai ter equilíbrio na presença de Deus. Mas um crente sem graça, só com conhecimento, só vai ter letra, vai ser um formalista, não pode isso, não pode aquilo. E o meu pedido para a igreja nessa noite é isso: tenha graça, mas tenha o conhecimento. Tenha poder do alto, mas tenha também o conhecimento da palavra. Porque se tiver o conhecimento e se tiver a graça, não
tem teologia que apaga, não tem faculdade que te esfria, porque você tem graça, tem oração, tem jejum, tem consagração, tem vida no altar, tem vida em santidade, mas tem a letra, tem a palavra, tem o conhecimento, tem a capacitação, e nada parece. E eu estou profetizando de olhos abertos à luz da palavra. Ninguém vai parar essa igreja, o poder está sobre essa igreja. Haverá cura, haverá libertação, haverá salvação de almas, porque o poder ainda está nessa igreja e vai continuar, viu? Outra igreja pode esfriar, essa não esfria. Aqui é a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus caminha na palavra, caminha no fogo, caminha na graça e caminha no eu já vou terminar. Feche seus olhos, feche seus olhos, por favor. Alguém para entregar sua vida a Cristo esta noite? Alguém que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Você que quer aceitar Cristo, confessá-lo publicamente que Ele é o seu Salvador, que não há outro.